Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos falar um pouco sobre o laudo de análise. Bem, nós vimos na aula passada como elaborar um protocolo de análise e a partir dos resultados que o analista vai inserindo no protocolo de análise é elaborado o laudo de análise. Então, o laudo de análise é aquele documento, né, o certificado de análise, onde vai aparecer os resultados da análise de uma determinada amostra, seja uma matéria-prima, seja um produto acabado. Então ali você vai ter os resultados, né, de uma maneira mais sucinta, então não vai ter aquela descrição de como esses procedimentos são realizados. Essa descrição a gente observa lá no protocolo. Então eu vou fazer, né, uma comparação para que facilite um pouco vocês entenderem essa diferença de laudo e protocolo. Então, essa parte de cabeçalho é muito parecida. Então, muitas informações que estão contidas no protocolo de análise também estão contidas no laudo. Então, você vai ter as mesmas informações do cabeçalho, nome do produto ou da matéria-prima, se tem um sinônimo, quais são os códigos oficiais, né? DCB, CAIS, fornecedor, tudo isso, né? O lote, todas as informações do cabeçalho, elas são incomuns, tá? E aí o corpo também é muito parecido, onde você vai ter os ensaios, que são o nome dos ensaios, as especificações, tá? Ou pode ser uma faixa de valores, ou pode ser uma especificação como incolor, inodora, que não é uma faixa numérica, mas sim uma descrição dessa especificação, e o resultado que foi encontrado, né? E se ele está ou não de acordo com a especificação, tá? Então aí ele vai ser aprovado, né, ou liberado, aprovado com restrições, ou ele vai ser reprovado. Então, o laudo de análise ele é muito parecido com o resultado de um exame de sangue que a gente faz no laboratório de análises clínicas. Então, aqui você vai ter, né, aqui algumas informações, então, muito parecido, tá, com o protocolo de análise. Então, basicamente, né, vamos dar uma olhada no protocolo, que eu tentei fazer uma tabelinha para a gente comparar as diferenças entre o laudo e o protocolo, que os alunos fazem bastante, né? Eles confundem bastante. Então, aqui no protocolo de análise, o que a gente tem? A gente tem as informações no cabeçalho, nome, CAIS, forma química, fornecedor, data de vencimento, validade, né, quantidade que foi amostrada, né? Então, tem todas as informações. E aí, como eu falei com vocês, a gente começa pelos ensaios de identificação, e aí vocês podem criar uma tabela que fica mais fácil, fica mais organizado, visualmente fica melhor esses dados. Então aqui você tem, por exemplo, um dos ensaios de identificação para essa matéria-prima, vamos supor que seja ponto de fusão. Então você vai ter aqui o nome do ensaio, né, o método, né, aqui no caso é o aparelho de ponto de fusão. E aí, como é muito simples, você pode ir, por exemplo, se a pessoa tiver dúvida, ela vai pegar o POP do aparelho do ponto de fusão. Eu não vou descrever aqui detalhadamente como realiza um ponto de fusão, tá? Aqui qual é a faixa de temperatura de ponto de fusão dessa matéria-prima, né? Por exemplo, que a gente está analisando, o resultado que você encontrou e se esse resultado, né, ele pode ser aprovado ou não. Ele vai ser aprovado se ele estiver dentro dessa faixa, entre 100 e 105 graus Celsius. Aí pode vir aqui também na identificação características organolépticas. Qual é o método? Basicamente a inspeção visual. Aí, por exemplo, aspecto visual pó, branco, cristalino, você vai olhar para aquela matéria-prima e vai ver se ele corresponde a um pó branco cristalino. E aí vai colocar sim ou não. Aí aqui, né, dando continuidade, né, aos ensaios de pureza, aí muitas vezes a gente tem determinação de pH, né, o método pH-metro aqui, às vezes ele pode descrever, se não for um líquido, né, se for, por exemplo, um sólido, ele vai pedir para você dissolver X gramas daquele sólido em tantos ml de água. Então, se for o caso, coloque sucintamente aqui a descrição, né, então você vai usar um pH-metro, mas o pH-metro, às vezes, naquele método você precisa fazer uma diluição antes de realizar a medida do pH. Aqui é a faixa de pH da especificação e aqui o resultado que você encontrou. E aí, se esse resultado estiver dentro desse valor, ele vai ser aprovado. Se não, não vai ser aprovado. Umidade, aqui se vai ser a técnica de estufa, se vai ser por infravermelho.
Então vamos supor que o valor aceitável é até 3,5%, aqui você vai colocar o valor encontrado e se ele está dentro ou não dessa especificação. A solubilidade, aí aqui, né, solubilizar cerca de 0,1 gramas da amostra em 10 ml de solvente. E aí, aqui é a especificação. Então, você normalmente faz para mais de um solvente, pelo menos um solvente que ele seja insolúvel e outro que ele seja solúvel. E aí você vai ter ligeiramente solúvel em água ou em água fervente, facilmente solúvel em etanol, praticamente insolúvel em clorofórmio e éter etílico e solúvel em soluções de hidróxido de sódio molar. E aí você vai colocar aqui quais desses solventes você testou e vai colocar, né, se foi solúvel ou insolúvel e se esse conjunto aqui de características, né, vai me permitir aprovação em relação a esse critério de solubilidade. Cloretos, que são impurezas, né? Então aqui ele pega agitar 1 grama da amostra e 25 ml de água, filtrar, então aqui tem todo o procedimento e aí você vai prosseguir com o ensaio limite para cloreto. Então você vai verificar no POP ou na farmacopeia como é que realiza o ensaio limite de cloreto. Aqui só te mostra o preparo da amostra, porque o preparo da amostra pode mudar, né, dependendo da amostra, de uma substância para outra. Aqui ele é permitido até 0,02%, você vai colocar a faixa encontrada e se ela está dentro ou não dessa especificação. Mesma coisa para sulfato, tá? Aí o doseamento, vamos supor, o método seja por espectrofotometria. Então, uma descrição sucinta de como tem que ser realizado esse ensaio, né? Pesar 0,15 gramas da amostra, dissolver. Então, aqui tem todo o procedimento, como é que vai fazer a leitura, como é que vai fazer o branco, qual é o comprimento de onda que vai ler e fazer o cálculo, né? Então, a faixa, nesse caso aqui, para essa matéria-prima, é de 95% a 105%. Aqui vai inserir o resultado e aí, se esse resultado estiver dentro dessa faixa, ele vai ser aprovado. Se estiver fora dessa faixa, ele não vai ser aprovado. E aí a conclusão é o conjunto ali que você vai avaliar, né, se em todos os itens, se todos os requisitos atendem à especificação. E aí, se sim, você vai aprovar. Se não, você vai reprovar. Ou, em alguns casos, você aprova com restrição e aí você coloca uma observação. Vamos supor aqui que o pH deu 7,55, 7,6. Aí, como ele está muito próximo da faixa, né, você pode aprovar e colocar essa observação, tá? Que ele foi aprovado com restrições, aí você vai colocar aqui, embora, né, que o produto ele atendeu todas as especificações, né, exceto o pH, que ele ficou com uma faixa, um valor ligeiramente acima. Então, no conjunto, você às vezes aprova, mas coloca essa observação que teve essa pequena diferença no valor do pH. E aí o analista vai assinar, né, ter esse espaço da assinatura do analista e as referências bibliográficas, ou seja, de onde foi tirado esses métodos, tá? Então, a gente vai agora ver como é diferente o laudo. É muito parecido, mas tem a diferença. Ou seja, a gente viu que no protocolo eu tenho uma descrição sucinta dos métodos. No laudo, não. No laudo, eu vou para o que me interessa. Então, quando a gente vai para o laudo, né, o cabeçalho é comum. E aí tem aqui, começando pelos ensaios de identificação, a faixa ou a especificação. Ponto de fusão, aqui dá o valor, tá? Características organolépticas. Então, aqui é o resultado encontrado, que a gente vai colocar, né, que eu sinalizei em vermelho para vocês entenderem, né? Esse aqui é o resultado, 103 graus. 103 graus está dentro da faixa, entre 100 e 105, sim. Então, nesse requisito ele está aprovado. Característica organoléptica, pó branco cristalino, corresponde. pH, então aqui falou 7,2. Então, percebam que sai aquela coluna que descreve o procedimento. Você só tem o nome do teste, qual é a especificação do teste, qual é o resultado que você encontrou e se ele vai ser ou não, se ele está dentro ou fora dessa especificação. Tá aqui umidade até 3,5, valor 2,8. Então aqui estaria o quê? Estaria como sim. Também solubilidade. Aí aqui para facilitar vocês podem colocar uma tabelinha assim, água, solúvel, insolúvel. Então aqui solúvel, ele é solúvel em água, aqui está ok. Água fervente, também solúvel, ok. Etanol, solúvel, aqui também diz que tem que ser solúvel. Clorofórmio, insolúvel, então tá ok, foi insolúvel em clorofórmio. Éter etílico, também insolúvel. Em solução de hidróxido de sódio molar, também solúvel. Então, se todos esses aqui corresponderem, a gente vai aprovar. Então, aquela aprovação com restrição pode ser, por exemplo, que um desses testes não corresponda à especificação. Então, você pode aprovar com restrição. Tá? Isso você tem que ter uma análise muito criteriosa para aprovar ou não.
Cloretos até 0,2, aqui achou 0,01, então sim. Sulfatos até 0,02, aqui achou 0,015, então está dentro da especificação. Aqui, né, o doseamento, que é a última parte, né, por espectrofotometria, foi o método, qual é a faixa? 95 a 105. Quanto encontrou? 97, então ele está dentro. Então a conclusão, ele, né, diante como ele atendeu todas as especificações, ele vai ser aprovado. Aqui uma observação, caso você aprove com restrição, você tem que justificar, ou se você reprovar, você tem que justificar, porque esse produto ou essa matéria-prima foi reprovada. E aqui a assinatura do analista. Então a gente vê aqui a diferença, né, entre o laudo e o protocolo. É basicamente que no laudo eu não tenho a descrição do método e no protocolo eu tenho uma descrição sucinta do método. Vamos abrir aqui, tá vendo? A gente tem aqui uma descrição sucinta, né? Aqui, ó, agitar 1 grama da amostra. Então essa coluna aqui some quando a gente vai para o laudo, que às vezes os alunos confundem isso. Então, gente, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, né? Essas diferenças de laudo e protocolo de análise. E a gente vai agora abordar na próxima aula sobre os compêndios, né? Essas referências bibliográficas, onde a gente tira esse método, como a gente elabora o protocolo. Né? Nessa elaboração, eu mostrei inicialmente para vocês a estrutura. Agora a gente vai ver as farmacopeias, né? Que são realmente a principal fonte bibliográfica que nós utilizamos para elaborar um protocolo de análise. E aí a gente vai ver como a gente manuseia, como a gente encontra essas informações na farmacopeia. Então, por enquanto é só, até a próxima aula.